Olá, tudo bom? Hoje eu vou te falar quais são as 5 melhores frutas para te ajudar a controlar o colesterol. Ultimamente, muitas pessoas têm me pedido mais dicas práticas para controlar o colesterol. Se você sofre com colesterol alto, tem casos na família, já teve, precisa controlar, você precisa ficar até o fim dessa lista. O último item da lista, a última fruta, é surpreendente e é muito fácil de você incorporar de várias formas no seu dia a dia e pode te ajudar a controlar o colesterol. Essas frutas têm compostos bioativos cientificamente comprovados que vão te ajudar. Você vai amar. Eu vou te dar algumas dicas de como consumir, cuidados a se ter. Então fica até o final, que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tem colesterol alto ou se você tem medo de ter colesterol, se você toma remédio ou não. Escreve pra mim que eu vou adorar ver o seu comentário. Primeira fruta da nossa lista parece muito surpreendente para algumas pessoas, porque é o abacate. Quando a gente fala de colesterol, a gente pensa sempre em gordura do sangue, e claro que o abacate é uma das frutas com mais gordura que existem na natureza. Então, muitas pessoas que têm colesterol alto pensam: eu vou cortar o abacate da minha vida, não posso comer gordura. Mas a qualidade da gordura importa muito mais, porque a gordura que tem no abacate é uma gordura monoinsaturada, é o ácido oleico que tem na mesma composição do que o azeite de oliva, além de ter fibras e ajudar muito na saciedade, no controle do açúcar do sangue. O LDL, pior, né, do que você ter um LDL aumentado, é você ter um LDL oxidado no seu corpo. Então, o LDL, quando ele está oxidado, ele aumenta muito a sinalização inflamatória do seu corpo e isso pode fazer com que você tenha maior risco cardiovascular, inclusive. Então, quando a gente consegue consumir um alimento que tenha muitos antioxidantes, como é o caso do abacate, que tenha gorduras naturalmente anti-inflamatórias e antioxidantes, além de ter muita fibra, além de dar muita saciedade, a gente melhora muito essa questão do colesterol. O fígado produz a bile, que é uma enzima necessária para a nossa digestão, né, para emulsificar as gorduras que a gente consome na nossa alimentação, usando o colesterol. E parte dessa bile seria reaproveitada normalmente, mas quando a gente consome fibra, ela ajuda meio que a capturar parte desse produto, então ele consegue ser excretado por via das fezes mesmo, então ajuda a compensar essa questão do colesterol no nosso corpo. Um erro clássico no consumo do abacate é você pegar o abacate e consumir ele com açúcar, com leite condensado, com chocolate, com xarope, com alguma coisa muito adocicada. Então, o ideal é que você não consuma dessa forma. A melhor forma de se consumir o abacate mesmo é se você for ou pro lado salgado, né? Com limão, com sal, uma guacamole simples, ou um abacate com ovo, um abacate na sua salada para complementar a salada. E se você quiser consumir ele doce, em vitaminas, ou o purê dele adocicado com canela, por exemplo, você pode colocar umas gotinhas de estévia para adoçar, um outro adoçante não calórico que não vai impactar nessa forma metabólica. O segundo alimento da nossa lista são as frutas vermelhas. Nesse combo entra morango, mirtilo, amora, framboesa, cranberry. Quando a gente fala de fruta vermelha, a gente fala daquelas bagas, aquelas pequenas frutas que dão nesses arbustos, tá? Não é qualquer fruta que tenha coloração vermelha, por exemplo. Não estou falando aqui nesse combo de frutas vermelhas de melancia, não estou falando de romã, não estou falando, enfim, de outras frutas assim, só para ficar claro para você. Essas frutas vermelhas, elas são muito ricas em antocianinas, que são compostos antioxidantes que ajudam a prevenir a oxidação do colesterol que eu te falei antes. Além disso, as frutas vermelhas têm uma boa quantidade de fibras, baixa quantidade de calorias e baixa quantidade de carboidratos que ajudam nessa questão metabólica como um todo. Elas têm as antocianinas, que dão essa coloração avermelhada, roxada, também tem polifenóis, antioxidantes, tem baixo impacto glicêmico, muitas fibras, como eu te falei antes. Então, isso ajuda muito a diminuir o estresse oxidativo do nosso corpo, o ambiente vascular, o ambiente circulatório fica menos inflamatório, a glicemia fica mais estável e ajuda a controlar mais os triglicerídeos lá, que às vezes andam junto do colesterol aumentado. Então, pensa que você pode acrescentar essas frutas vermelhas em várias formas no seu dia a dia. Você pode acrescentar no whey, você pode acrescentar no kefir, você pode acrescentar na sua aveia, você pode acrescentar
enfim, até como parte de alguma sobremesa que você faça em casa. Então, ela ajuda muito a saúde cardiovascular e pode ajudar muito no controle do colesterol, sim. Se você quer ajuda para emagrecer, controlar o açúcar do sangue ou diminuir a inflamação, eu vou deixar aqui para você embaixo na descrição o link para os meus desafios de 10 dias. Para cada uma dessas situações, são 10 dias em que você recebe receitas, dicas diárias. Todo mundo está adorando, eu acho que você vai gostar também. Nossa terceira fruta é a maçã. A maçã é uma fruta muito subestimada pelas pessoas porque é uma fruta muito popular e muito econômica, né? Então, normalmente a gente não pensa na maçã como uma super fruta para qualquer coisa, mas ela tem uma altíssima concentração de pectina, que é uma fibra solúvel, e eu já te falei dos papéis muito importantes do fibra solúvel de capturar justamente o colesterol que estaria ali, né? Na corrente sanguínea, até mesmo por conta do mecanismo da bile que eu te expliquei. A fruta, a maçã também contém muitas vitaminas e antioxidantes na casca dela, e justamente a pectina tá na casca da maçã e logo abaixo da casca. Então, não é para descascar a maçã. Não sei onde surgiu essa coisa de comer maçã descascada. Não sei quem inventou isso, mas isso sim foi super contraprodutivo, porque os maiores benefícios da maçã estão localizados na casca. Então, nunca descasque. Como a gente consome bastante fibra, consumindo a pectina, né, na casca da maçã, a gente tem maior eliminação intestinal de colesterol. O fígado precisa fabricar mais bile e usa o colesterol de dentro do fígado nesse processo. Então, a pectina captura parte desses ácidos biliares também. Além de tudo, ela entrega polifenóis, ela entrega aquela sensação de saciedade prolongada, porque a gente é mais durinha, a gente fica mastigando mais tempo, então você belisca menos depois, você leva mais tempo naquela refeição. Claro que eu tô falando aqui da maçã in natura, com casca inteira, eu não tô falando do suco de maçã, principalmente do suco industrializado, tá? No caso do suco de maçã comprado em pacotinho, em suco, em latinha, em garrafinha e tudo mais, não é interessante porque ele dá um altíssimo pico de glicose, ele tem uma grande concentração de carboidrato e quase zero de fibra, então não é interessante consumir, só para ficar aqui essa ressalva. Se você tá gostando do vídeo, aproveita e já deixa a sua curtida, ela é muito importante para mim aqui no canal. E se você conhece alguém que quer controlar o colesterol, compartilha esse vídeo, né? Vamos ampliar nossa corrente do bem. Nossa quarta fruta é a uva roxa, pretinha, aquela uva tinta que a gente chama assim. Quando a gente fala de consumir a uva, a gente está pensando essa uva tinta, a gente está pensando no resveratrol. Ele já foi muito associado à melhora da saúde cardiovascular e vários estudos foram feitos, tanto que antigamente se indicava o consumo de um cálice de vinho por dia para melhorar essa questão da saúde cardiovascular, mas o benefício não está no álcool, o benefício está no resveratrol. Então, se você puder consumir a fruta, é mais saudável para você, até porque a gente sabe que o álcool é prejudicial para a nossa saúde, o álcool é prejudicial, até entrou na categoria hoje em dia, né, de alimentos que podem vir a ser carcinogênicos. Então, essas recomendações são dinâmicas e vão mudando com o passar do tempo mesmo, mas como a uva colorida, a uva tinta, ela tem muito resveratrol, ela ajuda nessa questão de diminuir a inflamação dos vasos sanguíneos e ela também sinaliza o relaxamento vascular, melhora o fluxo sanguíneo e melhora na função endotelial, ou seja, da parede do vaso sanguíneo. Ela tem, além dos polifenóis, antioxidantes, contém muita fibra, a casca da uva tem fibra pura ali, né? E ajuda nesses compostos vasculares. Então, a ideia é que você use a uva de forma inteligente. Normalmente, uma porção de uva sai em torno de 15 unidades, né? 15 uvinhas. E o ideal é que você consuma sempre com algum tipo de alimento que ajude a baixar o índice glicêmico, como iogurte, com chia, enfim, né? Como algum farelo, linhaça, algum psyllium mesmo, porque o ideal é que você controle, porque às vezes 15 uvas pode parecer pouco para algumas pessoas, principalmente se for o lanche inteiro, mas quando você acrescenta um iogurte ou um outro alimento assim que dá mais saciedade, você potencializa o efeito da uva sem dar pico de insulina, que é uma coisa muito importante também. Por último, mas não menos importante, a gente tem aqui as frutas cítricas, e foi o que eu te falei no começo do vídeo, são uma das frutas mais versáteis pra gente acrescentar no dia a dia. A gente sabe que a fruta cítrica não tem só vitamina C, né, principalmente na laranja, no limão, na tangerina, tem muita hesperidina, flavonoides, limonoides, fibras solúveis, principalmente na casca. Então, você pode, às vezes, usar as raspas em saladas, em molhos, para você fazer aí na sua rotina do dia a dia. Então, elas favorecem muito a questão do perfil metabólico, do perfil lipídico, o ambiente inflamatório melhora, a saúde cardiovascular.
e além de terem as fibras, né? Claro que assim, é mais difícil você consumir a casca, tem gente que faz limonada, por exemplo, com o limão inteiro, e aí nesse caso consome mais, como é muito mais forte, é mais difícil você consumir a casca inteira. Então normalmente se utiliza mais a parte colorida e se despreza a parte branca, que é mais amarga realmente. Cuidado com o suco da laranja, porque o suco da laranja pode ser extremamente concentrado em calorias. Então, quando eu tô falando da laranja, para você comer uma laranja com bagaço, com fibra, com tudo, tá? Integralmente. E cuidado com o grapefruit, porque ele pode interagir com algumas medicações como a estatina. Esse problema não acontece com a laranja, com limão, tá? Então é só a grapefruit mesmo, a toranja, que é uma fruta que tá mais relacionada com essa interferência nas medicações justamente para o colesterol e não devem ser consumidas. Então, o bom da fruta cítrica, do limão, da laranja, é que você pode utilizar, como eu te falei, em limonada, você pode utilizar como uma laranjada, que é uma ótima opção para você substituir sucos densamente calóricos com uma laranja, que você pega ela, descasca aquela parte de fora e bate com bagaço e tudo, com água, um copão grande de água, fica naturalmente bem docinha e só uma unidade, então pode ser, se você sente falta do suco de laranja, a laranjada é uma boa opção. Você pode utilizar nos molhos, nos temperos, nas marinadas. É muito versátil, muito fácil de incorporar no dia a dia. Lembrando que a melhor questão dessas frutas é você variar no dia a dia e você também não botar todas as suas fichas na fruta no sentido de eu vou ter uma alimentação completamente desequilibrada, não vou fazer exercício físico, vou beber muito álcool, vou fumar e vou comer essas frutas aqui. Não vai adiantar, né? A fruta não faz milagre, ela ajuda demais quando o restante da alimentação está equilibrada, quando você vai ao médico, né, de forma recorrente, quando você segue as orientações, a medicação. Então, lembra, qualquer dúvida, consulte o seu médico ou nutricionista na sua cidade. Me diz qual dessas frutas você vai passar a consumir de forma mais rotineira na sua alimentação diária. Eu vou adorar ver o seu comentário. Deixa a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem, que esse eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.